programa não recomendado para menores de 10 anos. Hoje, nessa série de programas discorrendo sobre a realidade da ansiedade, já retomo dizendo isso para você, que no segundo bloco eu vou trazer uma novidade fantástica para você, tá? Não saia daí. Voltando o intervalo, o padre vai trazer uma novidade fantástica, que tem a ver com o tema de hoje, tem a ver com essa série de programas sobre a ansiedade. Então vamos lá. A palavra de hoje, o tema de hoje, é como superar as causas da ansiedade, né? O que gera ansiedade em nós? Eu escrevi esse livro, A Libertação da Mente Ansiosa, discorro muito sobre esse tema, né? E o que eu percebo? Que muitas vezes a ansiedade, ela está sendo estimulada por coisas que a gente nem percebe que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cronograma, que fazem parte da nossa rotina, insensatez mesmo da nossa parte, porque, gente, uma das coisas mais concorridas no nosso tempo é o nosso foco. Você já percebeu? As redes sociais concorrem o seu foco. Você vê uma plataforma como o YouTube, você vê um vídeo, por exemplo, sobre como construir uma casinha de cachorro. Você acabou de ver aquele vídeo, estou dando um exemplo, né? Você vai ver 4 vídeos melhores do que aquele sobre o mesmo tema na sugestão. E às vezes é difícil você entender que aquele primeiro vídeo já te deu as informações que você precisava. Agora você precisa pegar a madeira e construir a casa do cachorro. Mas nosso foco é concorrido, a nossa atenção, né? É muita estimulação, é muita coisa para se fazer, é muita coisa para se aprender. O dia está ficando muito curto, você já percebeu? Os dias estão ficando cada vez mais curtos, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta coisa para aprender. Só que a gente precisa entender que nosso cérebro não é uma máquina. Nós precisamos nos sintonizar com Deus, nos sintonizar com a vida, nos sintonizar com o ritmo da natureza, do tempo, né? Isso é muito importante. E olha, a passagem de hoje, você vai entender por que eu vou ler essa passagem. Eu vou lê-la e depois vou adentrar um pouco o tema da ansiedade e depois vou explicar o contexto no qual essa passagem se insere. Salmo 22, versículo 4. Tu, porém, és o santo e habitas entre os louvores de Israel. Em outra tradução diz assim, outras traduções, Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Em meio aos louvores Ele habita. Eu li essa passagem, você vai se perguntar, mas o que essa passagem tem a ver com ansiedade, né? Tem muito a ver, você vai entender. Em primeiro lugar, falando de causas de ansiedade, eu já dei uma introdução aqui falando sobre o excesso de estimulação que a gente tem, né, constantemente. E também a gente precisa entender que a ansiedade, enquanto natural, aquela apreensão diante de uma coisa importante, é normal, né? O problema é a ansiedade exagerada e que sai do prumo e que nos desequilibra e faz a gente comer demais, ou gastar demais, ou comprar demais, ou que afeta o nosso sono, ou que causa um transtorno como o pânico e tantos outros, né? As fobias. Então, o excesso de estímulo, o excesso de tela pode prejudicar muito. Isso é fato. Pode prejudicar de verdade, pode, estimular-nos excessivamente e o nosso cérebro não tem tempo para descansar, a gente deita e não dorme porque a cabeça está tão cheia de tantas coisas, né? É uma causa. Mas também, você sabia que o que causa ansiedade também pode ser o ritmo de vida estressante, né? A gente às vezes tem que desacelerar um pouco para dormir melhor e para ser menos ansioso. Mas o ritmo de vida hoje está tão estressante, é tanta coisa que a gente faz. Esses dias eu encontrei uma pessoa que estava trabalhando 14 horas por dia, porque ele precisava trabalhar. Eu só fiz a pergunta para essa pessoa, ele tinha um filho, casamento, uma casa. Eu falei assim, se você morresse hoje de infarto, de tanto trabalhar, o que aconteceria com o seu trabalho? Um outro faria. Meu trabalho, padre. Ah, faria? E a sua esposa? Ah, padre, minha esposa, ela casaria logo, conheço. A sua filha? Viveria, se daria bem com o padrasto ou não, mas a vida continuaria. Eu falei, então vale a pena se matar? Sabe? Sendo que não vai, se você morrer, nada, tudo fica sem fazer. Não é melhor ser mais inteligente, fazer menos coisas, diminuir um pouco o ritmo? Tanta gente estressada, gente, na mente, no coração.
tanta gente esgotada no físico, nas emoções, tanta gente que vive um cansaço que não passa. A gente precisa diminuir o ritmo, porque o ritmo estressante muitas vezes está na raiz da ansiedade. Você está fazendo muitas coisas, você está querendo agradar todo mundo, você não sabe dizer não, isso está te matando. A gente precisa aprender a dizer não. Não é tudo que você tem que fazer, até as coisas boas. Eu, como padre, eu demorei para entender isso, que não é todo o bem que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o bem que Deus quer que eu faça. Porque eu não sou Jesus, né? Eu não sou Jesus. Eu sou simplesmente um discípulo dele. Então, às vezes, é preciso diminuir o ritmo. Olha, outra coisa que está na causa da ansiedade, muitas vezes são as doenças físicas que geram, muitas vezes é a depressão, às vezes é a genética da gente que predispõe, né? Mas o que há um consenso entre os especialistas que lidam com a ansiedade, é que a ansiedade, ela acontece por causa de preocupação excessiva, por causa de um perfil muito detalhista, preso, querendo controlar tudo, né? Um perfil de personalidade. Ela acontece também por pensamentos negativos e por uma visão excessivamente centrada no negativo. Aquela apreensão diante do futuro, algo ruim vai acontecer, alguém vai morrer, meu marido vai me largar. Aquela vontade de querer controlar tudo, né? As pessoas mais difíceis de se relacionar são as pessoas inseguras e que querem controlar tudo. Uma pessoa assim, se você casa com ela, ela vai ser ciumenta, ela vai ser difícil, né? Mas, de maneira geral, a ansiedade consiste em focar-se demais no negativo, focar-se demais no que não é bom. Isso vai consumindo a gente. A gente fica num constante estado de alerta, num constante estado de apreensão, sabe? E aqui que entra esse remédio fantástico que é a oração de louvor, os louvores. Porque em meio aos louvores Deus habita. Nós acabamos de ler na passagem. Mas o louvor, ele é uma arma para nos ajudar a vencer a ansiedade. E o que causa ansiedade em nós? Por quê? Porque quando você louva, você fixa a sua percepção no que Deus está fazendo. E não no que o mal está fazendo, e não nos problemas, e não nas dificuldades, e não naquilo que não deu certo. Porque eu vou dizer para você, se você, pelo distúrbio da ansiedade, focar sua atenção somente no negativo, você vai viver num estado de alerta constante, contínuo. Cada vez vai ser mais difícil dormir, cada vez vai ser mais difícil se desligar, cada vez vai ser mais difícil se concentrar, cada vez vai ser mais difícil relaxar. Quantas pessoas que estão com o ombro sempre assim, ó, não conseguem relaxar. Por quê? Porque está fixada no negativo. E às vezes as notícias estão derramando coisas negativas sobre a gente. Às vezes nós estamos vendo coisas difíceis acontecendo em casa, no casamento, na família, o filho na droga, é a conta que você não consegue pagar, é a velhice chegando, as dores no corpo, a doença. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de louvor. Homens e mulheres de louvor. Isso mesmo. Homens e mulheres que louvam. Mas eu estou falando de oração de louvor concreta. Eu já ensinei isso no meu canal no YouTube. Você vai lá na playlist, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, playlist Cura Interior. Você vai ver. Eu ensinei a fazer essa oração de louvor. Você precisa tirar 15 minutos do seu dia. Não vai te matar. No seu quarto, no banheiro, no seu carro. E você vai fazer uma oração de louvor a Deus. Mas você tem que fazer a meia voz, assim, de maneira que você possa ouvir você rezando. Isso é importante. Claro, não vai gritar para acordar as crianças e assustar os vizinhos. Mas é importante, filho amado, filha querida, você fazer a oração para você se ouvir. E durante esses 15 minutos, você vai nominalmente agradecer a Deus pelas coisas boas que existem na sua vida, todos os dias. Você vai fazer por 15 minutos. Um dia você louva pela família, outro dia você louva pelo trabalho, outro dia você louva pela saúde, outro dia você louva pelas experiências que você teve na vida. E aqui você pode ser detalhista, tá? Se esforce por ser detalhista, ainda que a sua personalidade talvez não te leve a ser detalhista, né? Seu temperamento. Mas seja detalhista e comece desde pensando no seu dia. Obrigado, Senhor, por esse café da manhã que eu tive. Obrigado, Senhor, por aquela pessoa com a qual eu conversei. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, eu respirei, eu trabalhei, eu pude comprar aquela coisa, eu pude pagar aquela conta.
Obrigado porque o Senhor realizou esse sonho. Eu tinha o sonho de ser mãe, eu tenho filhos. Eu tinha o sonho de me formar e me formei. Mesmo com dificuldades eu estou vivendo, eu estou aprendendo, eu estou superando os meus erros e pecados. Eu não sou ainda quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem eu era no passado, eu estou melhorando. Quando você faz isso, filho, filha, algo muda, tem uma explicação científica, até no seu cérebro. Quando você deixa de olhar para o que é excessivamente negativo e começa a olhar para o que Deus está fazendo, para o positivo, o seu cérebro começa a liberar o hormônio chamado ocitocina, né? Endorfina também, que é o hormônio do bem-estar, do que te relaxa, que combate o estado de alerta em você, o estresse. Além de você estar rezando, existe uma explicação científica mostrando a eficácia disso. Mas é claro, não é algo mecânico, é um relacionamento com Deus. Você precisa fazer essa oração com gratidão nos lábios, com desejo de verdadeiramente dizer a Ele o quanto você é grato, grata a Deus, né, pelas coisas belíssimas, fantásticas que Ele tem feito na sua vida. Mas é um remédio. A oração de louvor é um remédio. Gente, o sorriso é um remédio. Já tarde a gente estava ensaiando, né, Ju? E a Ju pedindo para eu alcançar uma nota que é difícil alcançar quando a sua voz está aqui nessa região da garganta, né? E ela pediu para dar um sorriso, que ajuda, né? A voz a subir aqui para o nariz, para a região nasal, né? Nasofaringe. E eu fiz isso, é interessante, você sorri, você sente na hora, parece que o seu corpo reage. Quando você sorri, quando você louva a Deus, você sente algo diferente acontecendo, sabe? A gente precisa olhar mais para Deus e precisamos deixar de ser pessoas negativas. Talvez você está ansioso, você está medroso, você está medrosa, talvez as coisas não estão dando certo na sua vida, é você mesmo, porque você está sendo muito negativo, só fica reclamando, só fica falando o que tem de ruim. Quantos pais e mães não conseguem elogiar os filhos? Você nunca reconhece o que seu filho faz de bom. Sabe, esse menino vai crescer frustrado, se sentindo sempre incapaz. Claro, exija, mas saiba também elogiar. Saiba também agradecer a Deus pelo que o teu filho é e reconhecer para ele o que ele é de bom, também o que ele tem de bom, né? Saiba reconhecer para sua esposa o que ela tem de bom, para seu esposo. Não fique presa ao negativo excessivamente, porque defeito todo mundo tem, inclusive você e eu, né? Defeito todo mundo tem. Às vezes a gente está falando do outro e esquecemos que o nosso telhado é de vidro. Talvez você não tenha o defeito do outro, que é enrolado, que não tem disciplina, que demora, que chega atrasado em tudo, mas você tem os seus defeitos. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, que se acha a última bolacha do pacote, que precisa ser mais humilde, precisa saber aprender, precisa saber pedir perdão, precisa deixar de ser rancorosa e ficar remoendo as coisas por 20 anos. Ser mais manso de coração, como Jesus pede no Evangelho. Mas filho, filha, para vencer a ansiedade e qualquer que seja o seu problema, a sua angústia, o desequilíbrio mental, a fobia, o excesso de pensamento, a negatividade, desenvolva o louvor. Seja uma pessoa que louva. Seja uma pessoa que, eu já dei a receita aqui, repito, por 15 minutos todo dia, esteja diante de Deus nominalmente, dizendo de uma forma que a sua voz escute. Aliás, que os seus ouvidos escutem a sua voz. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque até do meu pecado o Senhor tira um bem maior. Gente, Deus está sempre trabalhando, mas às vezes a gente acaba dando mais atenção para aquilo que o inimigo faz do que para aquilo que Deus faz. Deus nunca deixa de trabalhar, e quando você louva, você está escolhendo olhar para a obra de Deus, você está escolhendo olhar para o que Deus está fazendo, e não para o que o mal está fazendo, entendeu? Então, seja uma pessoa de louvor. E como nós lemos no Salmo 22, versículo 4, em meio aos louvores, Deus habita. Isso significa que quando eu e você começamos a louvar, Deus se faz presente. Você pode estar, amado filho, amada filha, no meio de uma tribulação, de uma angústia. Se você louva, Deus aparece, Deus se manifesta, Ele está de fato presente, agindo na sua situação. Então nada de ficar, remoendo excessivamente aquilo que já passou e talvez não dá mais para voltar. Deus tem algo novo para você. Vá para frente e olhe para Ele, olhe para o que Ele está fazendo. Ele é fiel, Ele sabe trabalhar na sua história, Ele não desistiu de você.